Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é o nosso Mulheres de Esperança. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre casamento, né? O casal ali quando começa um relacionamento, se apaixona, passa pelas fases, pelos momentos. E aí pode ser que no meio dessa jornada, se a gente não tomar cuidado, pode acontecer de perder o brilho. E aí como que a gente faz, Rê? Quando cai na rotina, será que dá para deixar a rotina gostosa? Será que dá para se reapaixonar pela mesma pessoa, com aquele mesmo CPF? Você fala, eu casaria de novo. Todo dia você pensa isso? Bom, se você está precisando de ajuda, você vai ter aqui convidados especialíssimos que vão te acompanhar aqui em todo o nosso episódio. Então, venha com a gente. Bem-vindos, então, ao episódio hoje do Mulheres de Esperança sobre casamento. Será que é possível a gente permanecer amando em meio à rotina, em meio às fases? Então, para esse episódio, a gente convidou um querido casal, que é o pastor Adilson e a sua esposa Gláucia Pragana, que eles são terapeutas familiares e também de casais. Já estiveram aqui na RTM em outros programas e a gente quer convidar para conversar um pouquinho com a gente. Sejam bem-vindos ao Mulheres de Esperança. Obrigada, Fabi, Renata. É um privilégio para nós estarmos aqui, poder compartilhar com vocês também esse tema tão interessante. Legal. Conte sempre com a gente, né? Estamos à disposição e felizes de poder contribuir um pouquinho com esse tema tão relevante. Que gostoso. E casal, vou chamar vocês de queridos, né? Que vocês são queridos aqui da casa. E a gente queria conversar então um pouquinho sobre essa questão do casamento, porque o relacionamento, ele vai, com o tempo, ele vai envelhecendo, né? E aí, quando a gente tá naquele início do namoro, vem a paixão, depois de um tempo amadurece, vem o amor, aí vem as coisas se consolidando um pouco mais. E às vezes, alguns casais vão procurar ajuda, um apoio, aconselhamento, porque eles entendem, eu já não amo mais, já não vejo mais brilho nessa relação. Conta pra gente um pouquinho essa diferença entre a paixão e o amor, que a gente precisa pensar nisso diariamente, quando a gente está convivendo com uma pessoa. Eu vou deixar essa resposta para quem é muito apaixonada, que é o seu caso. É verdade. Sobre paixão eu posso falar. A paixão é algo que a gente sabe que ela é curta, né? Ela tem um tempo curto, ela é passageira, mas ela é o que realmente nos une naquele início, não é? A gente tem um encantamento pela pessoa, a gente tem uma admiração e a gente se apaixona por ela. De tal forma que a gente pensa, meu Deus, não quero viver nunca mais longe dessa pessoa. Não é? Quero dormir com ela, acordar com ela, abraçá-la todos os dias, beijá-la todos os dias, porque é algo avassalador. E aí a gente entende que a gente tem que pensar num futuro juntos, porque não dá mais para dar tchau, né? No domingo, não dá mais para se separar. Aí, nos preparando para o casamento, aí sim a gente vem para o estágio do amor. Quando a gente se casa, é muito bom saber e entender que nós estamos nos amando e não mais apaixonados. Porque a paixão, ela é passageira. Tanto que muitos relacionamentos, na fase do namoro, elas não avançam, elas não passam para o seguinte passo, que é o casamento, porque foi só uma paixão. Mas a paixão, ela é necessária, é preciso, né? Mas a gente tem que ter um controle sobre ela, porque ela é tão forte, da mesma forma que ela vem, ela pode ir embora, ela pode se esmorecer com alguns desapontamentos. E quando a gente ama, isso não vai acontecer, porque o amor é algo estabilizador, né? Eu me apaixonei pelo meu marido. Eu digo que eu sou apaixonada até hoje, né? Eu sou apaixonada por ele. Mas nós temos momentos no dia a dia, no nosso casamento, de atitudes e pensamentos, nós temos ações que a gente sabe que não é a paixão que está balizando aquilo, mas sim o amor. Porque se fosse a paixão, talvez não estaríamos com 37 anos de casados até hoje. Até porque o relacionamento, quando a gente casa, você começa a descobrir de fato, e para esse encantamento da paixão, e você tem que transformar ele em amor, porque você começa a descobrir de fato aquilo que o outro é, né? E aí vem à tona todos os sentimentos, tudo que ele tem no inconsciente, as ações que ele tem, que às vezes não é parecido com aquilo que os motivou, né, ou motivou a se relacionar. Então, a gente sempre costuma dizer que não ama mais num relacionamento para esfriar
não é uma verdade, porque todos nós temos esse sentimento de amor e podemos desenvolver isso. O que a gente tem que estar na nossa cabeça é que o que vai balizar o nosso casamento tem que ser o amor, e eu nunca perco essa possibilidade de amar, porque isso foi Deus que nos deu quando Ele nos tornou imagem e semelhança dele. Então, essa questão, né, de deixar esfriar, é você que tem que tomar a atitude de fazer com que esse fogo reacenda. Né? Porque o amor está em você e a capacidade de fazer isso está dentro de nós. Então, eu não vou me ficar só naquilo que eu descobri que não é legal. O amor vai fazer com que aquilo se transforme em algo bom para nós dois. E é muito interessante quando a pessoa faz o que você citou aí na sua pergunta, busca ajuda, busca uma terapia. Porque o que é a terapia? A terapia é isso, é para que o casal possa trazer, né, o seu sentimento, colocar na mesa o seu sentimento, a sua dor, as suas emoções, os seus desapontamentos, né, e receber da terapia uma direção, não é isso? Um norte. Que lindo, né? Eu lembro de um filme que eu assisti que eu gostei demais, que não é desses românticos assim, chama O Despertar de uma Paixão, parece pelo nome romântico, mas começa todo aos trancos e barrancos. A mulher casa meio por conta da idade, porque quer sair da cola dos pais, né? Da Naomi Watts e o Edward Norton. E aí ele vai trabalhar numa região, vai cuidar de pessoas que estão ali enfermas, e ela se casou com ele, mas não porque o amava ou estava apaixonada, nada assim. E aí ela quer essa emoção toda, né, da paixão. Então ela começa a se envolver com um cara que ela pensa que a ama, e logo depois ela descobre que, assim, que se esse cara tivesse mesmo que ficar com ela, ele não ia fazer nada pra estar junto, né? E o marido chega, não, agora você vai comigo lá pra região que eu vou trabalhar, é uma região onde tá com uma doença infecciosa, tal, e ela vai brava, e ela só pensa mal dele. Quando ela começa a observar ele, que ela vê o jeito que ele tratava as pessoas, que ele cuidava dos enfermos, ela descobre um homem que ela não conhecia, e ela começa a se apaixonar. E aí eu pergunto, você falou dessa capacidade que nós temos dada por Deus de amar. Todo relacionamento, mesmo que tenha passado por trancos e barrancos, decepções, traição, ainda há como ser resgatado? Com certeza. A gente sempre diz uma frase que é muito importante, porque muitas das pessoas, quando se deparam com um problema, a primeira coisa que pensa assim, não tem jeito, não vai dar certo, não amo mais e eu quero me separar. Sempre que a gente pensar em separar, a gente precisa lembrar do motivo que nos motivou a nos unir. Porque muitas pessoas, elas fazem uma separação disso, né? Então, dessas fases que não tem separação, e as pessoas separam essa questão desse motivo que nos uniu do motivo que está nos distanciando agora. E existe uma ligação, porque o motivo que nos uniu é o que de fato vai balizar para que eu continue no meio dos problemas. Nesse filme é muito interessante, né? E ele demonstra a capacidade que Deus nos deu de resolver, porque está tudo em nós. Não existe uma Gláucia melhor do que a Gláucia, porque Deus colocou na Gláucia tudo que eu, como homem, preciso. Então, eu preciso enxergar isso. O grande problema é que muitos relacionamentos, eles são formados baseado no que eu idealizo para o meu casamento. Aí a frustração é grande, porque o outro, por conta de não ter tempo adequado para mim, ou para demonstrar que ele tem essa capacidade, que todos temos. Isso é importante. Mas como nesse filme ele não tem esse tempo por conta do trabalho ou por conta de qualquer outra coisa, ela começa a enxergar essa possibilidade de viver algo bom para ela na vida de uma outra pessoa, que não é verdadeiro, né? Então, todos nós somos capazes de poder amar e ser amados de forma adequada. A gente só precisa decidir, né? E esse filme, depois que ela começa a colocar a lupa na relação, começa a ver, meu Deus, ele é melhor ainda do que aquele que eu estava pensando em ter relação, né? Porque nós somos capazes e temos condição de viver o melhor. Esse filme me fez lembrar, sabe o quê? Essa época agora que nós vivemos da pandemia, não foi? Que algumas pessoas perceberam quem era realmente o outro, ou até o que o outro não era, não é? E foi um confronto, né, para muita gente. Os casais ficaram muito tempo juntos, em casa, convivendo, né? E às vezes até tinham esquecido. Nossa, ela gosta de comer isso. Nossa, ele gosta de fazer isso. Ele trabalha assim, né? Nunca tinha visto a pessoa trabalhando, né? E teve que se readequar com muita coisa, né? E aí eu fiquei pensando também que a gente tem, devido aos dias atuais que a gente está vivendo, que é uma bênção a tecnologia, mas também a gente vive muito a vida do outro, né? E a gente sonha muito
a vida que o outro tem, né? Observando, nossa, o casamento da Renata é tão melhor do que o meu, nossa, a vida da Renata, a esposa, a gente observa muito o outro, né? Qual que é a importância, então, pensando na rotina, da gente quebrar essa rotina, seja no dia a dia do casal ou até na vida íntima do casal? Qual que é essa importância da gente observar, olha, preciso mudar um pouquinho isso aqui? Ela é muito importante, ela é imensa, né? A importância da gente olhar para a nossa rotina, né? Fazer sempre algo novo, porque no casamento a gente não pode perder a questão da admiração pelo outro, né? Do elogio, da gratidão e do namoro. Casado tem que namorar. Casado precisa sentar juntos para comerem, sentar juntos no sofá para terem um tempo deles, né? Um filme, um cine pipoca, não é? Andar de mãos dadas, sair realmente da rotina, porque a nossa vida é uma corrida, né? O que você falou, né? A internet hoje em dia tem sido um grande vilão, né, para os casamentos. Então a gente precisa se desapegar de celular, né, das internet, na questão de não estar nos comparando com ninguém, porque nós somos únicos, somos especiais. Mesmo que eu olhe, né, para a mídia da Renata e falar, ai, que perfeitinha. Mas a gente sabe que todos nós temos dificuldade. O casamento é um desafiador para todos nós no dia a dia, não é? O que cada uma de nós vive no nosso casamento hoje é resultado do quê? Do que nós nos dedicamos, né? Do que nós nos empenhamos, das renúncias e do cuidado com a rotina. Então tem que tomar cuidado, a gente tem que... Não é isso, marido? E a rotina, ela traz previsibilidade, né? Então eu já sei o que vai acontecer. E a gente precisa festejar. O festejar, ele nos traz sempre algo novo, essa alegria nova. Então sair da rotina para fazer coisas diferentes é muito legal, mas nunca esquecendo que a gente precisa sempre festejar, mesmo que as ações sejam pequenas. Porque às vezes a gente não sai da rotina porque acha, não tem muita importância isso. Mas tem, né? Isso que a Gal falou é muito importante, né? De você ter sempre ações diferentes, né? Porque as pessoas têm essa expectativa, né? Eu casei para ser feliz, mas eu tenho que pensar que para eu chegar nesse objetivo, eu tenho que fazer o outro feliz e tenho que parar de ter sempre as coisas que são previsíveis. Então, o que você pode fazer, né, Gal? Você pode comer a mesma pipoca, mas hoje vai ser no quintal. Ó, sabe, que às vezes a gente fica criando situações que são super ideais, né? Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, a gente precisa lembrar que o mais importante são as pessoas, né? Que estão com a gente. Então, eu sou feliz porque estou ao lado dela. E se for na guerra, ou na paz, ou na alegria, que é o que a gente estabelece, ou na dor, a gente vai estar sempre juntos e vibrando para a gente poder continuar nesses 38, 40, 50 anos. Uma vez nós atendemos um casal que a dificuldade deles dois, principalmente dela, a reclamação dela, é que ela queria colocar algo novo na rotina deles, que era uma simples ida a um parque de diversão de bairro para comerem pipoca juntos lá no parque. Lembra, amor? É verdade. Porque foi isso que motivou nele e conquistou ela dessa forma. Comprou um pacote de pipoca, entraram na roda gigante, ficaram ali namorando. Enquanto a roda rodava, eles ficaram namorando, entendeu? Então isso marcou a vida dela. E ela queria isso. Queria viver isso de novo. Algo simples, não é? Sim, e às vezes as pessoas ficam até com saudades daquele tempo que ficava contando as moedas para poder sair, mas por causa da expectativa de se encontrar, às vezes, né? Vamos passar para alugar um filme lá na locadora, chegar sexta-feira, e hoje em dia, até essa questão de ser tão fácil, a gente perde de conquistar, de celebrar as pequenas coisas, né? Então eu já vou lançar um desafio antes de a gente ir pro próximo bloco, que daí eu vou também perguntar pra Glaucia e pro Adilson, e pra você que tá aí com a gente, o que você costuma fazer para sair da rotina? Deixa aí seu comentário pra gente, porque isso vai nos ajudar, né? A ter ferramentas para trabalhar na nossa segunda a segundo, que dá para ser diferente. E a gente volta com você no próximo bloco. Voltamos então com esse episódio especial sobre casamento, com a presença aqui do pastor Adilson e da Glaucia, né, que já nos ensinou em várias coisas no primeiro bloco. E o que ficou para mim é a questão de você fazer a coisa acontecer, né? Você tem que ter disposição para permanecer casado, permanecer feliz, mesmo em dias difíceis, no meio da tormenta. A gente precisa se dispor a estar casado e escolher isso diariamente. E eu queria falar com vocês o seguinte: a gente, quando lê as histórias da Bíblia, a gente vê situações diferentes, mas de pessoas, casais comuns como a gente, imperfeitos como a gente. Então você vê, às vezes, uma pessoa ali no texto bíblico muito tranquilo, mas que tinha do lado um companheiro mais afugentado, por exemplo,
exemplo, a gente tem a Abigail, que casou, né, com Nabal, que era uma pessoa muito difícil, de um coração duro, e ela tinha aquele outro jeitinho, uma mulher sábia. Então, a gente tem esses temperamentos, né, dentro do casamento, e a gente precisa aprender a conviver com o outro, porque é muita adaptação para ser feita. O que a Bíblia nos orienta, então, para a gente conseguir conviver, então, em harmonia, mantendo o propósito que a gente escolheu lá no altar, quando a gente disse sim? Vamos lá, pergunta boa, né? A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então, se você quer ser assertivo, vá na Bíblia. E gaste um tempo, não só de leitura, mas também de meditar naquilo que o texto de fato está dizendo. Quando a gente olha essa história, a gente vê um casal que são totalmente diferentes, né? Ele para ela. Mas uma coisa que ela possuía, e mesmo com tanto tempo, né, dessa história, é tão atual, que é a questão de eu entender que o problema do outro eu tenho a responsabilidade de resolver junto com ele. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a mudar a nossa forma de agir e de pensar. O outro faz uma coisa errada. Muitas das vezes a gente cobra do outro a ação para ele corrigir. Esse tempo agora, eu atendi um homem que ele cobra muito a participação dela financeiramente. E ela sempre foi criada para ser uma pessoa voltada para casa e não para o trabalho externo. E muitos homens são equivocados achando que mulher só trabalha quando traz dinheiro efetivamente para dentro de casa. E na realidade, esse trabalho todo que ela tem do lar talvez seja até maior do que ele tem lá e está sendo monetizado. Então, quando eu conversei isso com ele, falei assim, camarada, você precisa dar essa visibilidade para ela de como é que ela vai poder contribuir. Porque existem muitas formas dela contribuir financeiramente, mesmo não trazendo dinheiro para casa. Então, quando eu entendo, como a Abigail entendeu, que o processo é nosso, ela se manteve firme dentro dos propósitos dela. E uma coisa que a gente sempre fala, legal, o que eu faço fala muito a respeito do que eu sou, né? E o que o outro faz fala muito a respeito do que ele é. Então, eu preciso entender que esse processo também faz parte do meu ciclo e que eu tenho o dever de resolver. A gente sempre coloca essa fala nas nossas palestras. Se eu estou casado, eu tenho esse dever de ajudar o outro a ter visibilidade daquilo que muitas das vezes ele não tem. E ele erra porque não tem, não é porque não quer fazer. Porque tem muitas pessoas que passaram por escassez que é claro que é no relacionamento que isso vai explodir ou vai aparecer. Então eu preciso, se eu estou numa condição melhor, ajudar o outro a cumprir o papel que ele se propôs a desenvolver quando casou com a gente. Legal. Eu e Gal, quando casamos, tinha muita diferença. Até hoje, né? Se você olhar os nossos perfis, é muito diferente, temperamentos, né? Muito perfil comportamental, bem diferente. Mas a gente optou por uma comunicação propositiva, uma comunicação assertiva, né? de sem melindres, de poder falar daquilo que traz no nosso coração, às vezes, algum constrangimento, né? Porque eu sei que isso acontece, mas a gente precisa começar, né? A entender que eu faço parte, que Deus me colocou naquele relacionamento. É tão legal isso, porque eu preciso dar visibilidade daquilo que eu não sei, eu tenho que ter humildade para aprender, e daquilo que eu sei para poder compartilhar com o outro. A gente também não pode esquecer que o nosso cérebro, ele não processa o desconhecido, não é verdade? Então a gente precisa trazer a Bíblia para a nossa realidade, para o nosso casamento. Isso daí vai dar, assim, um norte muito grande para a gente. A gente vai avançar muito se a gente trouxer a Bíblia e viver o que ela ensina. Por exemplo, Gálatas, né, 5, eu sempre falo, ainda vou mandar fazer um adesivo de Gálatas 5, 22, 23, colocar na parede de casa, porque é o meu versículo, sabe, de todos os dias. Porque no casamento, se a gente não tiver o domínio próprio, a gente sai chutando mesmo as coisas, sabe, sai magoando, decepciona, desanima, não é verdade? Então a gente tem que ter o domínio próprio todos os dias, porque cada dia é um dia novo para a gente querer o melhor, fazer o outro feliz, né? Ser feliz e, assim, a gente poder enxergar Deus nessa unidade do nosso casamento. É possível isso.
Interessante, né, que o domínio próprio não é não querer chutar, é querer chutar e não fazer, né? Exatamente. E daí eu lembro daquele filme Livre que fala da mulher que fez aquela travessia de inúmeros dias passando pelas fronteiras e quando ela chegou, é baseado numa história real, o jornalista perguntou para ela, e alguma vez você já pensou em desistir? Aí ela fala, a cada passo eu pensei em desistir, mas é que ela lembrava do que ela estava fazendo ali e que tudo que vale a pena dá trabalho. E para mim tem uma relação muito grande, que o casamento, ele vale muito a pena, mas ele é muito trabalhoso. Se fosse fácil, tava todo mundo casado aí, não acontecia nada, não, mas é essa atitude de continuar querendo, de pensei em fazer do meu jeito, mas eu vou fazer do jeito que Deus falou para fazer, que eu sei que vai dar certo. E aí a minha pergunta para casais que já pensaram em desistir, para pessoas que estão agora, nesse momento, pensando, eu vou chutar o balde, eu não aguento mais, o que vocês falariam para eles? Eu diria, não faça isso. Antes, procure ajuda. A questão está que as pessoas demoram muito a buscar ajuda. Então, quando o casamento já está na UTI, que eles não aguentam mais, né, eles já estão assim profetizando, falando que vão se separar. Sendo que antes disso eles já deveriam ter procurado ajuda, porque a gente sabe que toda ajuda é muito importante, né? Nós temos, assim, graças a Deus, muitas pessoas que amam, né, o Ministério de Casais, amam o Ministério de Família e estão prontos a ajudarem, né? Nós temos esse ministério também, temos também como nosso trabalho secular. Então a gente vê que muitas vezes as pessoas chegam muito fragmentadas até nós porque elas demoraram muito a procurar ajuda. Não fique sofrendo dentro de um casulo, não fique sofrendo na sua casa e também contaminando as pessoas que estão ao seu redor. Busque ajuda, porque tem solução. Deus tem algo melhor para o seu casamento. Muitas pessoas, elas acham que essa ação, Gal, de pedir ajuda é uma demonstração de fraqueza, e não é, né? Os fortes, eles pedem ajuda. Os fortes sinalizam que precisam de ajuda para continuarem fortes. Então, essa questão de decidir que eu quero continuar o meu relacionamento é primordial. Primordial, né? Se pensar assim, vou desistir, aí já começa um processo de desistência mesmo. Então, é mentalizar isso, né? Gal falou sobre essa questão cerebral. Eu preciso visualizar isso. O que eu preciso ter para que seja bom? E o que é bom nesse casamento? Se eu visualizo isso, o meu cérebro começa a mandar informações para o restante do corpo que eu preciso de ajuda. É que muitas pessoas focam no problema e não no que poderia ser feito e o que vai acontecer se você fizer isso. Né? Então, eu preciso decidir continuar e eu preciso pedir ajuda se eu não conseguir dentro da minha relação, né? O exemplo que ela deu de Bíblia, né? A Bíblia é o maior livro de autoajuda que se tem na Terra, né? A gente vê várias pessoas, um camarada que a Bíblia fala que é segundo o coração de Deus, mas é um exemplo de um monte de coisa que fez de coisas ruins, mas que por conta dessa consciência, né? Que é né, de saber quem eu sou, quem é Deus, né, dessa coerência. Casamento precisa ter coerência, né? Eu me motivei a casar com a Gláucia por conta disso, disso e disso. Não é porque ela está fazendo algo diferente do que me motivou que eu vou desistir, né? Porque motivo para desistir a gente tem vários. Tem sogra, tem cunhado, tem um monte de motivo. E a gente acaba continuando porque a gente ama o outro, né? E a gente quer continuar com o Olha, outro. nessa nossa caminhada, nós já ouvimos várias pessoas, vários casais, tanto o marido quanto a esposa, às vezes até os dois falarem, puxa vida, se eu tivesse sido um pouquinho mais perseverante, se eu tivesse buscado ajuda, eu não teria me separado lá atrás, não teria destruído a minha família, não é, marido? Até porque os erros, quando não são consertados, eles são repetidos. Então as pessoas que, vou desistir porque a Gláucia é assim, assado, beleza. Mas o que você fez para tentar resolver? Ou qual foi a sua contribuição nisso? Porque o outro, é o caso do filme, né? O outro só não era percebido, o marido só não tinha as ações dele percebidas por ela. A gente viu um filme recentemente, Amor, que eu sou meio ruinzinho assim de lembrar dos nomes, mas é um filme que fala de uma menina que ela era filha de um pai que a mãe não era a mulher número 1, digamos assim, era amante dele, ficou grávida, e aí a filha
ela foi crescendo nesse ambiente de abandono, porque o pai não visitava, por uma série de coisas. A mãe acabou tendo que se prostituir e tal. E ela foi vivendo nesse meio aí, nessas dificuldades todas. Mas quando ela foi amada, e aí é um toque especial, né, pra gente. Quando ela teve essa percepção do amor que o outro estava gerando na vida dela, ela foi resgatada. Então ela foi prostituta, ela foi abusada, ela passou por uma série de problemas. Mas quando ela foi amada, quando ela se sentiu amada e quando ela abriu o coração para ser amada, ela resolveu todos os problemas da vida dela, problemas neurais, problemas do cotidiano, né, Gal? Os problemas do passado. Problemas do passado. Ela ressignificou. Ela ressignificou muita coisa. Mas isso porque ela permitiu o amor entrar, né? E é um resumo da nossa vida com Deus, né? A gente passa por todas essas coisas, procura em vários locais esse amor, sai mais machucado, mas quando a gente entende o amor dele, ele vai curando tudo aquilo e redimindo a nossa história, né? E a gente volta num próximo bloco com reflexão. Os casamentos, assim como todos os relacionamentos, amadurecem. Durante os anos da vida conjugal, passaremos por novidades, adaptações, momentos de crises, de alegria e de tranquilidade também. E no decorrer do tempo, com o convívio e no dividir da relação, o casal vai se habilitando de várias coisas. Passamos a conhecer melhor o outro, os gostos, as preferências, o humor, os sonhos, a forma como preferimos nos comunicar, o respeito por sua individualidade, entre tantas outras coisas. E o relacionamento vai então envelhecendo. Mas com uma beleza que a gente não via no início, a beleza do permanecer. Permanecer ao lado de alguém é uma escolha diária. O casal que faz essa escolha de forma muito consciente o faz com amor. E quando eu digo permanecer, não significa só ter a presença, estar ao lado fisicamente, mas sim com o desejo de cuidar e acrescentar na vida do outro. Imagina que o casamento é como um jardim. Precisamos nos dedicar, passar tempo nesse local com intencionalidade, regando as áreas secas, com bastante amor, compromisso e respeito. Se algumas flores morreram ou está um pouco murcha, é possível colocar novas sementes e tratar o lugar com carinho e atenção para que ela venha florescer novamente. E Deus, que é nosso Criador, nos ajudará no cuidado desse jardim, pois ele se agrada do casamento e deseja através dele se manifestar na vida de pessoas. Por isso, podemos pedir a ele ajuda e apoio para recomeçar se for necessário. Lá no livro de Cantares, capítulo 8, versículo 7, a gente lê: As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Percebemos então que o amor ele é forte e valioso. O verdadeiro amor, com doação, cuidado e serviço, faz com que sintamos amados e valorizados. E assim o casal permanecerá caminhando juntos em todos os momentos da vida. Que o Senhor nos dê sabedoria e disposição para amar a pessoa que escolhemos estar conosco durante toda a nossa vida. Que Deus te abençoe. Que lindo! E adorei sobre permanecer, porque é muito da nossa relação com Deus. A gente tem várias opções, mas não tem nenhum lugar que a gente vai ter as palavras de vida eterna, e por isso que a gente continua com Deus e é por isso que a gente continua com aquilo que Ele propõe para nós, né? Meus queridos, foi muito bom recebê-los e agora cada um passa uma dica muito fácil para a gente já incrementar a rotina. Eu recentemente fui com meu esposo, eu sempre dirijo o carro, trago as crianças, né, para a escola, busco, ele tem a moto que ele vai para o trabalho. E a gente decidiu, vamos para o cinema de moto, para a gente ir juntinho. O que dá para fazer que não tem a ver com o dinheiro, mas tem a ver com a nossa criatividade de se reinventar na rotina? Olha, eu poderia sugerir o uso do WhatsApp, porque é algo que as pessoas estão muito viciadas, usando muito tempo, mas deixam de usar com o seu próprio cônjuge. Então, mandar mensagens durante o dia de que ama, de que está esperando ansiosa pela volta da pessoa para casa, de que preparou algo diferente, é uma ferramenta possível que está na mão de todo mundo. Hoje em dia, até as crianças de 12, 13 anos têm um WhatsApp. Então, os casais que têm o WhatsApp, usem a favor do seu casamento. Sejam criativos e românticos, com mensagens, não é? Curtas, mas bem pretensiosas. Que legal. Eu vou falar rapidinho. Abraço de 20 segundos e beijo mais de 6 segundos. Ponto. Abraço acima de 20 segundos e beijos mais de 6 segundos.
Eu acho que a minha dica, que é muito boa e gostosa, é a gente comer algo, né? Preparar algo para alguém. Às vezes você não sabe muito lidar com a questão de preparo, mas descobrir um prato que ele gosta, que faz tempo que não come, né? E aí você prepara aquilo com bastante carinho, compra e tem aquele momento de refeição juntos, de olhar, de perguntar como é que foi o dia, né? De você falar também como é que tá o seu coração. Acho que vai ser um momento especial. Agora imagina, ouvinte, tudo isso junto e misturado. Que delícia, hein? E você vai deixar o seu comentário aí também do que você faz, que aí cada um pode também pegar essas dicas e já começar a implementar na rotina. Muito obrigada. Vocês vão voltar com a gente em próximos episódios. É isso mesmo. Eu quero agradecer você que esteve conosco, que nos ouviu ou que esteve aí nos assistindo pelo YouTube. Muito obrigado, Gláucia e pastora Adilson. Vocês querem deixar uma rede social, algum contato para o pessoal localizar vocês? Isso, nosso Instagram é o Casal Gled. Nós temos um trabalho de ministério, né? E também um trabalho secular com casais. Nós amamos isso. Nós amamos ouvir os casais e apresentar para eles, né, a palavra de Deus e sugestões que eles podem sim continuar casados, apaixonados, comendo pipoca, andando de carona, né, na moto. Tudo isso é possível. E também, se vocês nos permitem, dia 29 de março nós vamos ter uma imersão para falar disso aqui, né, na cidade de São Caetano. E tá tudo lá no nosso Instagram, é só entrar lá, você vai ver, Casal Gled. Ah, legal, Casal Gled. A gente vai colocar aqui no YouTube, no rodapé. Então a gente se vê num próximo episódio do Mulheres de Esperança. Até lá. Até! Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.